de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D-1. MP. 3. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas. CEP: 690 40-000. Fone: fax: 092 323 4058. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro: Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D-2. Início do conteúdo. Decreto-Lei, número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as leis números 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis números 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, decreta: 2 pontos. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D-3. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto regulamenta as leis números 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Artigo 2º.
ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste decreto, sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. 2 pontos. Inciso 1. A aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenha destinação pública ou coletiva. Inciso 2. A outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Inciso 3. A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar. E inciso 4. A concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 3º. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas deste decreto. Artigo 4º. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste decreto. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D, 4. Capítulo 2. Do atendimento prioritário. Artigo 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Considera-se, para os efeitos deste decreto: 2 pontos. Inciso 1. Pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Letra B. Deficiência auditiva. Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis. Abre parênteses. dB. Fecha parênteses. Ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Letra C. Deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Letra. Deficiência mental. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, 2. Cuidado pessoal, 3. Habilidades sociais, 4.
Utilização dos recursos da comunidade. 5. Saúde e segurança. 6. Habilidades acadêmicas. 7. Lazer. E 8. Trabalho. Letra E. Deficiência múltipla. Associação de duas ou mais deficiências. E inciso 2. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. Parágrafo 3º. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, no que não conflitarem com a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional número 2878, de 26 de julho de 2001. Artigo 6º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o artigo 5º, parágrafo 1º. O tratamento diferenciado inclui, dentre outros, 2 pontos. Inciso 1. Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis. Inciso 2. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Inciso 3. Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, Libras, e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento. Inciso 4. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas. Inciso 5. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 6. Sinalização ambiental para a orientação das pessoas referidas no artigo 5º, inciso 7. Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 8. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do artigo 5º. Bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante a apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. E inciso 9. A existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no artigo 5º, parágrafo 2º. Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no artigo 5º. Antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, abre parênteses, Estatuto do Idoso, fecha parênteses, parágrafo 3º.
nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. Parágrafo 4º. Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do artigo 5º devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva. Artigo 7º. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste decreto, além do que estabelece o decreto número 3.507, de 13 de junho de 2000. Parágrafo único. Cabe aos estados, municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido neste decreto. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C, d. 5. Capítulo 3. Das Condições Gerais da Acessibilidade. Artigo 8º. Para os fins de acessibilidade, considera-se: 2 pontos. Inciso 1. Acessibilidade. Condição para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2. Barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em 2 pontos. Alínea A. Barreiras urbanísticas. As existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. Alínea B. Barreiras nas edificações. As existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar. Alínea C. Barreiras nos transportes. As existentes nos serviços de transportes. E alínea D. Barreiras nas comunicações e informações. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Inciso 3. Elemento da urbanização. Qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 4. Mobiliário urbano. O conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 5. Ajuda técnica. Os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. Inciso 6. Edificações de uso público. Aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral. Inciso 7. Edificações de uso coletivo.
aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza. Inciso 8. Edificações de uso privado, aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. E inciso 9. Desenho universal, concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Artigo 9. A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. 2 pontos. Inciso 1. A priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações. E inciso 2. O planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D, 6. Capítulo 4. Da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Seção 1. Das condições gerais, artigo 10. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste decreto. Parágrafo 1º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior dos cursos de engenharia, arquitetura e correlatos. Parágrafo 2º. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Artigo 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Parágrafo 2º. Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Parágrafo 3º. O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará a colocação, em espaços ou locais de ampla visibilidade, do, abre aspas, símbolo internacional de acesso, fecha aspas, na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, e na Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985. Artigo 12.
em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Artigo 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste decreto. Inciso 1. Os planos diretores municipais e planos diretores de transporte e trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste decreto. Inciso 2. O Código de Obras, o Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Viário. Inciso 3. Os estudos prévios de impacto de vizinhança. Inciso 4. As atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental. E inciso 5. A previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de incentivo. Parágrafo 1º. Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Para a emissão de carta de habilite-se, fecha aspas, ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Seção 2. Das condições específicas. Artigo 14. Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, e pelas disposições contidas na legislação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Artigo 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Inclui-se na condição estabelecida no caput. Inciso 1. A construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas. Inciso 2. O rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de pedestre em nível. E inciso 3. A instalação de piso tântil direcional e de alerta. Parágrafo 2º. Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível. Artigo 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da
ABNT. Parágrafo 1º. Incluem-se nas condições estabelecidas no caput. 2 pontos. Inciso 1. As marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. Inciso 2. As cabines telefônicas e os terminais de autoatendimento de produtos e serviços. Inciso 3. Os telefones públicos sem cabine. Inciso 4. A instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento do mobiliário urbano. Inciso 5. Os demais elementos do mobiliário urbano. Inciso 6. O uso do solo urbano para posteamento. E inciso 7. As espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. Parágrafo 2º. A concessionária do serviço telefônico fixo comutado, STFC, na modalidade local, deverá assegurar que, no mínimo, 2% do total de telefones de uso público, TUPs, TUP, sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional, bem como, pelo menos, 2% do total de TUPs, com capacidade para originar e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os planos gerais de metas de universalização. Parágrafo 3º. As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de autoatendimento de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados. Artigo 18. A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo único. Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, piscinas, andares de recreação, salão de festas e reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo. Artigo 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. Parágrafo 1º. No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data de publicação deste decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 2º. Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o poder público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas. Artigo 20.
Na ampliação ou reforma das edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto, as urnas das sessões eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. Artigo 22. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis, destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data de publicação deste decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 3º. Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, ou sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 4º. Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso público, ou sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, 2% da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, a destinação de 2% dos assentos para a acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual e de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º.
No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas que não sejam portadoras de deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida. Parágrafo 3º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência. Parágrafo 5º. As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 6º. Para a obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 2º, as salas de espetáculo deverão dispor de sistema de sonorização assistida para pessoas portadoras de deficiência auditiva, de meios eletrônicos que permitam o acompanhamento por meio de legendas em tempo real ou de disposições especiais para a presença física de intérprete de Libras e de guias intérpretes, com a projeção em tela da imagem do intérprete de Libras, sempre que a distância não permitir sua visualização direta. Parágrafo 7º. O sistema de sonorização assistida a que se refere o parágrafo 6º será sinalizado por meio do pictograma aprovado pela Lei nº 8.160, de 8 de janeiro de 1991. Parágrafo 8º. As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, respectivamente, prazo de 30 e 48 meses, a contar da data de publicação deste decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput. Parágrafos 1º a 5º, artigo 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. Parágrafo 1º. Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo poder público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que: Inciso 1. Está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou neste decreto. Inciso 2. Coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. E inciso 3. Seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. Parágrafo 2º. As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, respectivamente, prazo de 30 e 48 meses, a contar da data de publicação deste decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este artigo. Artigo 25.
nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual definidas neste decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observando o disposto na Lei nº 7.405, de 1985. Parágrafo 2º. Os casos de inobservância do disposto no parágrafo 1º estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso coletivo. Parágrafo 4º. A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas citadas no caput, constitui infração ao artigo 181, inciso 17, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Artigo 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tanto para a orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 27. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou de uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser construída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja o número de elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra. Parágrafo 3º. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação de elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 4º. As especificações técnicas a que se refere o parágrafo 3º devem atender: 2 pontos. Inciso 1. A indicação em planta aprovada pelo Poder Municipal do local reservado para a instalação do equipamento eletromecânico, devidamente assinada pelo autor do projeto. Inciso 2. A indicação da opção pelo tipo de equipamento, abre parênteses, elevador, esteira, plataforma ou similar, fecha parênteses, inciso 3. A indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser instalado. E inciso 4.
demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho, informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. Seção 3. Da acessibilidade na habitação de interesse social. Artigo 28. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos. 2 pontos. Inciso 1. Definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Inciso 2. No caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos. Inciso 3. Execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. E inciso 4. Elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 29. Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete: 2 pontos. Inciso 1. Adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 28. E inciso 2. Divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e municipais relativas à acessibilidade. Da acessibilidade aos bens culturais imóveis. Artigo 30. As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, de 25 de novembro de 2003. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D, 7. Capítulo 5. Da acessibilidade aos serviços de transportes coletivos, seção 1, das condições gerais, artigo 31. Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. Artigo 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: 2 pontos. Inciso 1. Transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Inciso 2. Transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano. E inciso 3. Transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. Artigo 33. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo são: 2 pontos. Inciso 1. Governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal. Inciso 2. Governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal. Inciso 3. Governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal. E inciso 4. Governo Federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. Artigo 34.
Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. Parágrafo único. A infraestrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação deste decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 35. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 36. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no artigo 34 deste decreto. Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do, abre aspas, símbolo internacional de acesso, fecha aspas, após certificar a acessibilidade do sistema de transporte. Artigo 37. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e às instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Seção 2. Da acessibilidade no transporte coletivo e rodoviário. Artigo 38. No prazo de até 24 meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo e rodoviário para utilização no país serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo e rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto. Acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo e rodoviário, dá-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão deste serviço. Parágrafo 3º. A frota de veículos de transporte coletivo e rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação deste decreto. Parágrafo 4º. Os serviços de transporte coletivo e rodoviário urbano devem priorizar o embarque e desembarque dos usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. Artigo 39. No prazo de até 24 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 3º, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo e rodoviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. Parágrafo 1º.
As normas técnicas para a adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo e rodoviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, quando da elaboração das normas técnicas para a adaptação dos veículos, especificar dentre esses veículos que estão em operação quais serão adaptados, em função das restrições previstas no artigo 98 da Lei nº 9.503, de 1997. Parágrafo 3º. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo e rodoviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT Seção 3 da acessibilidade no transporte coletivo aquaviário, artigo 40. No prazo de até 36 meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário acessíveis, a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, estarão disponíveis no prazo de até 24 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. As adequações na infraestrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão atender a critérios necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do sistema de transporte aquaviário. Artigo 41. No prazo de até 54 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 2º, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. Parágrafo 1º. As normas técnicas para a adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 36 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo INMetro, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT Seção 4 da acessibilidade no transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, artigo 42. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação deste decreto. Parágrafo 1º.
A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Publicação deste decreto. Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 43. Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação deste decreto. Parágrafo 1º. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras de, no mínimo, 8% ao ano, sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. Parágrafo 2º. O plano de que trata o parágrafo 1º deve ser apresentado em até 6 meses a contar da data de publicação deste decreto. Seção 5. Da acessibilidade no transporte coletivo aéreo. Artigo 44. No prazo de até 36 meses, a contar da data da publicação deste decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na norma de serviço da Instrução da Aviação Civil, NOSER/EAC 2508-0796, de 1º de novembro de 1995, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Seção 6. Das disposições finais. Artigo 45. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo. Inciso 1. Para a importação de equipamentos que não sejam produzidos no país, necessários no processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais. E inciso 2. Para a fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte coletivo. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 46. A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transportes coletivos, segundo disposto no artigo 6º, inciso 2, da Lei nº 10.048, de 2000, cabe à União, aos Estados, municípios e ao Distrito Federal, de acordo com suas competências. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C, 8. Capítulo 6. Do acesso à informação e comunicação. Artigo 47. No prazo de até 12 meses a contar da data de publicação deste decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores, abre parênteses, internet, fecha parênteses, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Parágrafo 1º.
nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade. O prazo definido no caput será estendido por igual período. Parágrafo 2º. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores, abre parênteses, internet, fecha parênteses, a ser adotado nas respectivas páginas de entrada. Parágrafo 3º. Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos governos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual. Artigo 48. Após 12 meses da edição deste decreto, a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores, abre parênteses, internet, fecha parênteses, deverá ser observada para a obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 2º, artigo 49. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva, por meio das seguintes ações. Inciso 1. No serviço telefônico fixo comutado, STFC, disponível para uso do público em geral. Instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiência. Letra B. Garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de deficiência auditiva para acessos individuais. Letra C. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço móvel pessoal. E letra D. Garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel destes equipamentos. Inciso 2. No serviço móvel celular ou serviço móvel pessoal. Garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o envio de mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas. E letra B. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado. Parágrafo 1º. Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos planos gerais de metas de universalização aprovados pelos decretos números 2592, de 15 de maio de 1998, e 4769, de 27 de junho de 2003, bem como o estabelecido pela Lei número 9.472, de 16 de julho de 1997. Parágrafo 2º. O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos planos gerais de metas de universalização é entendido neste decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia. Artigo 50. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel,
regulamentará, no prazo de 6 meses a contar da data de publicação deste decreto, os procedimentos a serem observados para a implementação do disposto no artigo 49. Artigo 51. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor. Artigo 52. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual. Parágrafo único. Incluem-se entre os recursos referidos no caput: Inciso 1. Circuito de decodificação de legenda oculta. Inciso 2. Recurso para programa secundário de áudio, abre parênteses. SAP, fecha parênteses. E inciso 3. Entradas para fones de ouvido com ou sem fio. Artigo 53. A Anatel regulamentará, no prazo de 12 meses a contar da data de publicação deste decreto, os procedimentos a serem observados para a implementação do plano de medidas técnicas previsto no artigo 19 da Lei nº 10.098, de 2000. Parágrafo 1º. O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no artigo 31 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 2º. A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. Inciso 1. A subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2. A janela com intérprete de Libras. E inciso 3. A descrição e narração em voz de cenas e imagens. Parágrafo 3º. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá a Anatel no procedimento de que trata o parágrafo 1º, artigo 54. Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens operadas pelo poder público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e mais amplas do que aquelas a serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no artigo 53. Artigo 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a capacitação de profissionais em Libras. Artigo 56. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no país deverá contemplar obrigatoriamente os 3 tipos de sistema de acesso à informação de que trata o artigo 52. Artigo 57. A Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República editará, no prazo de 12 meses a contar da data da publicação deste decreto, normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no parágrafo 2º do artigo 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, observadas as condições técnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados,
obrigatoriamente, no prazo de 6 meses a partir da publicação deste decreto, de sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de Libras. Artigo 58. O poder público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético, em formato de texto, as obras publicadas no país. Parágrafo 1º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Parágrafo 2º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Artigo 59. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea. Artigo 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para a tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C, 9. Capítulo 7. Das ajudas técnicas, artigo 61. Para os fins deste decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. Parágrafo 1º. Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 2º. Para os fins deste decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são considerados ajudas técnicas. Artigo 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas. Artigo 63. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dá-se-á a partir da instituição de parcerias como universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos. Parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo poder público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para a aquisição de ajudas técnicas. Artigo 64. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de: Inciso 1. Redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas técnicas que não sejam produzidos no país ou que não possuam similares nacionais. Inciso 2.
redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre as ajudas técnicas. E inciso 3. Inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos à dedução de imposto de renda. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 65. Caberá ao poder público viabilizar as seguintes diretrizes. 2. Pontos. Inciso 1. O reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento. Inciso 2. Promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Inciso 3. Apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas. Inciso 4. Estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de ensino universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na área de ajudas técnicas. E inciso 5. Incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas. Artigo 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas Técnicas, constituído por profissionais que atuam nesta área, e que será responsável por 2 pontos. Inciso 1. Estruturação das diretrizes da área de conhecimento. Inciso 2. Estabelecimento das competências desta área. Inciso 3. Realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas. Inciso 4. Levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema. E inciso 5. Detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de rede nacional integrada. Parágrafo 1º. O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORD e participará do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e não serão remunerados. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C, d. 10. Capítulo 8. Do Programa Nacional de Acessibilidade, artigo 67. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por intermédio da CORD, integrará os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações. 2 pontos. Inciso 1. Apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas técnicas. Inciso 2. Acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade. Inciso 3. Edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade. Inciso 4. Cooperação com estados, Distrito Federal e municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, comunicação e informação. Inciso 5. Apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade. Inciso 6. Promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade. E inciso 7.
estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D, 11. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 69. Os Programas Nacionais de Desenvolvimento Urbano, os projetos de revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, nos transportes e na comunicação e informação devidamente adequadas às exigências deste Decreto número 794, de 2 de dezembro de 2004. Artigo 70. Artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações. Abre aspas. Artigo 4º. Reticências, inciso 1. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Inciso 2. Deficiência auditiva. Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis. Abre parênteses. dB. Fecha parênteses. Ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Inciso 3. Deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Inciso 4. Reticências, a linha D. Utilização dos recursos da comunidade. Fecha aspas. Abre parênteses. N.R. Fecha parênteses. Artigo 71. Ficam revogados os artigos 50 a 54 do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Artigo 72. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 2 de dezembro de 2004. 180º, 83º, da Independência e 116º, da República. Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu de Oliveira e Silva, publicado no Diário Oficial da União, número 232, sexta-feira, de 3 de dezembro de 2004. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296-C-D, 12. Fim do livro. Lei de Acessibilidade, Decreto-Lei, número 5.296. Esta é uma gravação produzido na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, em 30 de dezembro de 2009, com voz sintetizada, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibido a venda, comercialização e reprodução, locução,
Felipe, Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos, B, A, M, produção, Rosane Campos.